Olá, amigo ligado no programa Brasil Consciência. Nós estamos começando mais uma edição da sua revista semanal sobre o melhor da produção científica brasileira. Esse programa é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje vamos discutir um tema importantíssimo para o nosso programa espacial brasileiro, além da soberania nacional. Nós vamos falar sobre o acordo de salvaguarda entre Brasil e Estados Unidos para a utilização do centro de lançamento de Alcântara para foguetes internacionais. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o vice-presidente do nosso realizador, do sindicato que realiza esse programa, Fernando Moraes, está aqui. Obrigado, Fernando, pela sua participação. E também, mais uma vez, muito obrigado ao Algacir Morgenstern. Falei certo dessa vez, Algacir? Certíssimo. Muito obrigado por ter vindo, o Algacir, que é engenheiro do IAE. Bom, a questão da concessão ou não, da assinatura desse acordo, não é uma concessão, da assinatura do acordo que permite o lançamento de satélites com produtos, com componentes americanos da base de Alcântara, já se arrasta por mais de 3 meses, desde que ele foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Ainda resta a autorização por parte do Legislativo e muitas dúvidas com relação à eficácia do acordo e da situação dos povos quilombola que residem ao lado da base. Nós, o Brasil Consciência, foi até a 71ª reunião da SBPC e conversou com o ministro Marcos César Pontes a respeito desse assunto. Veja o que ele falou. Um pouco sobre o acordo de salvaguarda tecnológicas com os Estados Unidos. Esse é um acordo que é muito simples, né? E é isso que é importante ressaltar, um acordo comum feito entre países que só diz, como o nome diz, salvaguardas tecnológicas. A única coisa que ele trata é de proteção de tecnologia para que não seja roubada ou para que não seja copiada. Então, basicamente é assim. Eu acho até estranho que o nosso Congresso tenha que aprovar uma aprovação, né? Os Estados Unidos, eles aprovam, né? Na verdade, os Estados Unidos que aprovam ou autorizam o Brasil a lançar foguetes e satélites de quaisquer países que tenham componentes de empresas americanas, desde que o Brasil se comprometa a proteger a tecnologia daquela empresa, o que, óbvio, a gente faria de qualquer forma, né? Você não vai deixar que a tecnologia de Você tem uma empresa, né? Vamos pensar no Centro Espacial de Alcântara como uma empresa comercial, e você não vai deixar que a tecnologia do seu cliente seja roubada. Então, você vai proteger aquilo mesmo. Mas eles fizeram esse acordo com a gente, fizeram autorização, que eles já têm com vários países, como Rússia, China, Ucrânia, etc. E agora fizeram com o Brasil esse acordo. Por que é importante os Estados Unidos, né? O acordo só trata disso, então é tipo assim, muito simples, não tem nada, né, técnico sobre a proteção de tecnologia. Por que é feito com os Estados Unidos primeiro? Porque eles têm 80% dos foguetes e satélites do planeta usam algum componente americano. Então, é óbvio que se você fizer um mercado, você vai procurar quem é o que tem um mercado maior. Esse é o primeiro mercado. Depois faltam 20%, que eu vou começar a procurar os outros países que têm essas tecnologias. Essa primeira fase do projeto era a assinatura do acordo, que foi negociado por 20 anos, aí, praticamente ficaram 20 anos nessa história. Hoje ele é muito melhor do que aquele acordo feito anteriormente. Então, foi assinado. Aprovado no Congresso, a gente passa para a segunda fase. Na segunda fase, a gente vai ter conversa com as comunidades, conversas com os empresários locais, com os governos locais para fazer os planos de negócio. Então, a segunda fase é planos de negócio, planos de operação do centro e do entorno, de como vai operar o entorno. Por isso que a gente está olhando lá em Kourou, como é que eles fazem, no Kennedy, como é que faz. Então, uma série de informações já para isso e conversando ali com o governo local. A bancada local, vamos dizer, de deputados, tá junto com a gente para aprovar. Obviamente, esse negócio é importante para o Estado, importante para a região ali, para o desenvolvimento econômico e social. Uma vez que a gente tem os planos prontos, a gente parte para outra fase, que é a execução. Muito bem, tá aí, falou o seu ministro, que é tudo simples, tudo tranquilo, é apenas um acordo comercial, técnico, e que não precisa nem pensar para assinar, porque tem que estar tudo certo. Vocês concordam com isso, Algacir, Fernando? O que vocês acham que... esse discurso está se repetindo desde o começo, né? Primeiro a gente aprova, depois a gente diz os detalhes de como que isso vai funcionar. Vocês acham que é possível fazer assim? Por favor, Algacir, nosso convidado. Eu acho que o nosso ministro está realmente querendo fazer esse acordo, né? As razões, essas são as razões desse nosso governo.
E me parece que ele tá, em realidade, deixando de mencionar uma série de questões sérias, né, e que impactam, digamos assim, questões de soberania nacional, questão de desenvolvimento tecnológico nacional, não, e que precisam ser realmente melhor discutidas. Quer dizer, como é que você vai fazer um acordo de um país estrangeiro disso, o que você vai ou não vai fazer com o seu centro de lançamento? Porque, como é que você permite fazer um acordo em que ele diz quem você pode fazer parcerias e com quem você não pode fazer parcerias? Quer dizer, é extremamente restritivo e eu acho que é um problema de soberania nacional essa questão. Muito bem. Fernando, o que você pensa a respeito disso? Olha, eu já tenho uma opinião que vem de longa data, desde a época de Fernando Henrique Cardoso, e que isso já vinha acontecendo uma série de coisas. Mas me atendo ao que o ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro astronauta Pontes, ele gosta de ser chamado de astronauta. Então vamos respeitar. Tem que falar o nome da função, né? A função nobre dele. Me lembra muito um programa de televisão que o cara fazia questão de dizer: eu sou astronauta, eu sou astronauta, eu sou astronauta. Bem, estando atento ao que o Pontes fala, eu vejo uma série de incoerências, uma série de manipulações da verdade. Eu posso exemplificar. Primeiro, a coisa absurda que o Pontes começa a falar é que esse acordo não tem problema, porque ele é só vai para o Congresso para autorizar uma autorização do que já está autorizado, porque o governo americano já autorizou. Ora, isso aqui é Brasil, isso não é Brasil, isso é Brasil com S, com B maiúsculo. É Brasil dos brasileiros. Os americanos não têm que autorizar. Nós que podemos conceder o direito de os americanos e outros países que nos sejam simpáticos ou economicamente ou geopoliticamente falando interessantes, a que venham, por exemplo, instalar-se, fazer seus lançamentos nas bases de Alcântara ou outras coisas também, tá? Mas esse absurdo que o Pontes fala de uma mera autorização do que já está autorizado. Eu pergunto, por que os Estados Unidos têm que autorizar nós fazermos alguma coisa em solo brasileiro? Como o Garcia falou, cadê a nossa independência, a nossa soberania? Estão jogando no lixo. Já no governo FHC, lá atrás, já tinha ocorrido algo semelhante, mas com menor intensidade. Depois, possivelmente, mais para frente, esse tema vai ser destrinchado nos vídeos. Então, e houve uma grita, uma pressão muito grande, as entidades maiores se manifestaram, o nosso sindicato se manifestou e fez pressão em vários segmentos, conseguiu-se parar esse absurdo que era a base de Alcântara, de mão beijada para os Estados Unidos. É uma Guantánamo II, é só ler o texto do acordo, dentro do que se proíbe o Brasil fazer e do que permite os Estados Unidos fazer, é uma Guantánamo II. Porque eles não têm interesse, Algaci, em fazer lançamento de foguete aqui. Por que eles não têm? Porque eles estão muito mais avançados, eles têm tudo ali na Flórida. Vai economizar combustível? Vai, mas é insignificante no contexto. É insignificante no contexto de todo um programa espacial, de todo um contexto espacial. O Garcia deve estar mais com números melhores ali, mas dá para falar isso aí. Então, não tem sentido americano. Eles querem a ocupação geopolítica no Atlântico. Ora, você tem uma base de lançamento do que for, você pode lançar um satélite, você pode lançar um míssil. Faz a escolha, é geopolítico. Então, é isso que nós temos. Essa é a realidade. Agora, o ministro astronauta Pontes, ele é gente boa, muito bacana, já conversei com ele 2 ou 3 vezes, muito bonachão, tranquilo, mas ele está completamente ou enganado ou confuso. Ele teria que se desconfundir ou se desenganar. Muito bem, ministro Marcos César Ponte, engenheiro, piloto, iteano e também vendedor de travesseiro em algumas oportunidades. Quem já foi nas palestras anteriores dele sabe que ele negocia os travesseiros e os livros. Muito bem. Bom, nós pedimos ao jornalista
Raimundo Rodrigues Pereira, parceiro do SINDCT, que tem experiência na área espacial, para fazer uma análise do acordo que está sendo proposto agora com aquele que foi rejeitado pelo Congresso Nacional nos governos FHC. Vamos dar uma olhada no que ele diz. O acordo Brasil-Estados Unidos para o uso da base espacial de Alcântara é um acordo de um país capitalista dependente, fraco, com uma potência, a maior potência militar do mundo atualmente, feito por um governo bizonho, que desde que foi eleito no final do ano passado, ele começou tratativas com o governo americano. Quando tomou posse, o presidente Jair Bolsonaro, em 3 de janeiro, declarou que faria esforços para dar uma base para os americanos no Brasil, e depois ele foi assinado em Washington pelo ministro da Ciência e Tecnologia, pelo ministro das Relações Exteriores e depois aqui no Brasil, me parece, pelo ministro da Defesa. E lá nos Estados Unidos, pelos Estados Unidos, assinou um subsecretário de um departamento, do Departamento de Estado americano, portanto, um funcionário de terceiro escalão. O que ele é? Ele faz de outra forma o que fez o acordo do Fernando Henrique. Ele cria uma área restrita a qual o governo brasileiro garante que só os americanos terão acesso. Portanto, nem os brasileiros terão acesso. E segundo, ele cria áreas controladas onde estrangeiros poderão organizar os seus lançamentos, etc. e tal, mas o governo brasileiro garante aos americanos o acesso a essas áreas em qualquer momento. E, diz o texto do acordo, se dispõe a avisar o governo brasileiro dessas incursões repentinas, mas não garante que fará isso todas as vezes. Muito bem, é pouco ou quer mais? A frase do Raimundo Rodrigues Pereira definindo a questão dos termos do acordo. Vamos tentar fazer um paralelo com o que ele falou, com a questão prática, começando pelo Algacir. Algacir, o que a gente escuta é o seguinte: a base brasileira de Alcântara, ela está próxima do Equador e ela é boa para lançar satélite geoestacionário. Esse tipo de satélite, que é um satélite maior, mais pesado, mais caro para lançar, ele tem esse mercado, toda essa profusão de lançamentos acontecendo no mundo todo? Aproveito para estender também a pergunta para o Fernandinho. Será que, tecnicamente, os Estados Unidos teriam interesse de ter uma base para lançamento de satélite no Brasil? A que eles têm lá nos Estados Unidos não atende às necessidades? Essa economia de combustível que teria lançando daqui não vai ficar mais caro se tiver que transportar o satélite lá dos Estados Unidos para cá? Você veja só o seguinte, quer dizer, atualmente o mercado de lançamento de satélites está dominado, em realidade, por 3 empresas grandes norte-americanas e uma francesa, tirando fora os russos, naturalmente, que realmente estão disputando esse mercado de lançamento de satélites geoestacionados, que é a SpaceX, a United Alliance, Space Alliance e a Orange Blue. Tá? São as 3 empresas. Essas 3 empresas americanas já se manifestaram dizendo que não têm interesse em vir trazer a sua operação para Alcântara. Não tem interesse. Não tem interesse. Então, o que vai restar, em realidade, de mercado para Alcântara se eu sair esse acordo, são micro e pequenos satélites. Micro e pequenos satélites são praticamente insignificantes. Quer dizer, estamos falando de satélites com uma massa de no máximo 500 quilos, digamos assim. Tá? Então, ou seja, o nosso mercado já ficou extremamente restrito nesse aspecto. Né? Aí, levando-se em consideração ainda que nós poderíamos participar desse mercado com o desenvolvimento nosso, né, do nosso programa espacial, porque os foguetes que nós estamos desenvolvendo, estávamos, não sei se estamos ainda, né, eles atendem esse mercado, ou seja, de cargas úteis de massa até 500 kg. Mas com a assinatura desse acordo, vai inviabilizar o nosso desenvolvimento.
né? Porque, se você pensar bem, os americanos restringiram completamente o nosso acesso a qualquer tecnologia, inclusive os recursos advindos, né, do aluguel, digamos assim, do nosso centro de lançamento, não podem ser utilizados no nosso programa espacial. Ou seja, é o fim da picada. Quer dizer, esse negócio, eu acho que o interesse americano é só aquele negócio, tomar conta daquele espaço para que ninguém mais venha lá utilizá-lo, né? E ferre-se o Brasil. Quer dizer, o Brasil entra pelo cano nesse negócio. Para a gente falar, não precisa ser agora, mas para daqui a pouco. Algumas pessoas imaginam que o interesse possa ser militar. Haveria a possibilidade de usar aquela base para a gente lançar foguetes aí, por exemplo, para ameaçar a Venezuela, por exemplo, ou os Estados Unidos com porta-aviões de um dos dois lados do oceano poderia fazer isso mais facilmente? Com certeza, né? Quer dizer, nós estamos praticamente com fronteira com a Venezuela. É um cerco, ela está cercada pelo mar e por terra. Quer dizer, pelo mar com os e não só Venezuela, né? Todos os inimigos, digamos assim, dos norte-americanos estão acessíveis ali por Cuba, por Venezuela, Bolívia. por Bolívia, por quem você quiser, quer dizer. E além disso, eles evitam o acesso a essa área, que eventualmente poderia ser uma possibilidade vantajosa para nós, de fazer cooperações com a Rússia ou com a China para fazer o nosso desenvolvimento. Países esses que já se propuseram, inclusive, a fazer transferência de tecnologia para nós. Então, sinceramente, não dá para explicar uma coisa dessa. Olha, o que se vislumbra é uma situação, como eu falei antes, de geopolítica. O governo americano, a inteligência de controle e vigilância americana, vê aquela posição de Alcântara como a primeira grande posição para mísseis e antimísseis de longo alcance, porque serve para interceptar pelo lado do Atlântico, porque você tem a Europa, mas depende de quem seja da Europa, não vai dar para ser detetado. Às vezes no voo raso não é detetado. E no voo mais longo sobre o Atlântico, nessa região que nós estamos, ali seria ideal. Você consegue ser o primeiro ponto de defesa. Depois tem aquelas ilhas ali, chegando na entrada dos Estados Unidos, ali no Atlântico, no Golfo e tudo mais. Mas a primeira é aqui, falhou uma, tem outra, falhou outra, tem outra. É isso, isso aí é geopolítico. Outra coisa, não traz interesse absolutamente nenhum para o governo americano. O HC já falou, em lançamentos de grandes cargas, não vale a pena, ele já tem onde lançar, pode lançar de Kourou, é barato. Mas aí são os franceses. Mas você alugou, o francês pega a carga, coloca no foguete dele e lança, tudo bem. Não tem problema, eles estão lá para isso. Comercialmente estão fazendo. Então, qualquer uma dessas empresas que fazem grandes satélites pode alugar um lançamento lá dos franceses. E as empresas americanas estão cada vez mais rápidas, evoluindo nas formas de lançamento. Não vai ser Alcântara que vai limitar ou inibir lançamentos ou inícios de pesquisa, continuação de pesquisas nessa área de lançadores, lá nos Estados Unidos. Tem empresa que já lançou o corpo, o foguete, e o foguete voltou para o mesmo local. Isso é o começo. E outra coisa, Algaci, você falou em satélites de até 500 quilos lançando por aqui. Convém observar que, em função da velocidade do avanço das tecnologias de componentes, semicondutores, esse peso está diminuindo cada vez mais. Por exemplo, o SCD, que ainda temos dois rodando lá em cima, se nós fôssemos fazer um exatamente igual e mais eficiente, ele pesaria 1/5, 1/6 do peso que tem, do tamanho que tem o que está atualmente, que seria mais fácil o lançamento, mais seria barato. quase um CubeSat. Ele vai ser um 3x, 6x, alguma coisa assim. Então, esse segmento vai ser cada vez mais muito atraente, porque vai ter grandes experimentos, universidades vão fazer grandes lançamentos, entidades, por exemplo, que ainda existe, radioamadores, eles podem querer lançar um satélite só para eles. Então fazem um pequeno satélite de comunicação, pesando pouco, que pode ser lançado daqui. Basta se evoluir nos lançadores. Mas nós estamos abrindo mão, o HC já falou isso,
abrindo mão desse nicho, porque ninguém vai querer mais fazer isso, porque vai estar limitado ali. O Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta na sequência com mais informações sobre esse assunto. Tem depoimento inédito do presidente da Agência Espacial Brasileira. Um instante só. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, hoje falando sobre o acordo de salvaguarda Brasil-Estados Unidos para o uso da base de lançamento de Alcântara. Vamos conferir depoimento que o Brasil Consciência colheu lá na reunião anual da SBPC com o presidente da Agência Espacial Brasileira sobre o assunto. Ele falou sobre a questão da base de Alcântara e também da previsão de lançamento para o ano que vem do protótipo Hexafly aqui no Brasil com foguete brasileiro também lá do Maranhão. Veja no depoimento. Não vemos no momento a nossa capacidade de já querer disputar lançamentos de médio porte e de grande porte. Isso seria um futuro, não sabemos se é atingível ou não, mas microsatélites, nanosatélites, órbita baixa, órbitas inclinadas são sim um nicho preferencial para Alcântara. O senhor falou qual a garantia, né, que teremos de recuperar esses recursos. Não temos realmente garantia, né? A atividade espacial é uma atividade de risco, mesmo que hoje nós falemos em New Space, falemos que várias empresas, né, a iniciativa privada tem interesse em participar e participa, mas praticamente todos os grandes projetos, né, eles têm alguma forma de participação governamental. E a partir de um determinado ponto de risco, né, o indivíduo ou a empresa privada sozinha ela não consegue se garantir. Por exemplo, um grande acidente de um grande veículo lançador. A partir de um certo ponto, o seguro já não cobre mais. E aí entra o poder do Estado para garantir que essas operações ocorram, né? E quando nós vemos o caso da vizinha França, é muito isso, né? A França quis bancar o centro de lançamento de Kourou, depois que ela perdeu a sua capacidade de operação na Argélia, passou por alguns anos de baixa, ainda assim ela insistiu e depois ela agregou toda a Europa e eles bancam aquilo como espaço-porto europeu. Então, não é nem tanto uma questão de competitividade, uma competição de posicionamento estratégico. Eles querem ter a capacidade deles de lançar o que quiserem, quando quiserem. É diferente, por exemplo, do Canadá, que abdicou da capacidade de lançamento próprio e que depende totalmente de outros. Mas as relações de Canadá com os Estados Unidos são muito diferentes. Então, vejam que dependendo do posicionamento de um país ou de um grupo de países, vai valer a pena ou não você investir na atividade espacial. Com respeito ao que o senhor falou do Hexafly, o caso do Hexafly é um excelente exemplo para mostrar o que é um acordo de transferência de tecnologia, o que é um acordo de salvaguarda de tecnologia. Esse projeto Hexafly ele é um consórcio europeu, participa também a Rússia, né, para desenvolver veículos de hipervelocidade. É coisa de realmente tecnologia aplicada, coisa de futuro. Eles precisam lançar um veículo desse, né, para pegar informações, né, reais, de teste real, não mais de laboratório, não mais de túnel de vento. O Brasil sempre foi um local muito bom para se fazer lançamentos suborbitais, ou lançamentos desse tipo. Essa é uma situação. Segunda situação, o Brasil, em São José dos Campos, por meios próprios, é um programa da área da defesa, conduzido pela aeronáutica, também tem um programa da área de hipervelocidade. Então, a mesma coisa que eles querem fazer de testar os veículos deles em condições reais, o Brasil também vai ter que fazer. Então, o que foi proposto, negociado e finalmente acordado? Esse veículo europeu, ele vai ser lançado do Brasil, então o Brasil contribui para a campanha de lançamento, só que os dados que forem obtidos do experimento, eles vão ser também disponibilizados para o nosso projeto autônomo brasileiro. Então, é um excelente caso de transferência de tecnologia. Dois grupos parceiros resolvem fazer um experimento único e os dois grupos compartilham as informações. Esse é um caso de transferência de tecnologia. O acordo de salvaguardas, como eu falei no início, é o contrário. São empresas ou governos que vêm aqui fazer uma atividade, mas que não querem que as suas atividades sejam acessadas. Então, é não transferência. Se futuramente houver interesse em transferir, aí sim você faz um acordo para a transferência. Muito bem, está aí o depoimento do presidente da AEB para o Brasil Consciência, falando da questão da concessão de Alcântara, da diferença, segundo ele, de transferência de tecnologia, também usando
Alcântara como exemplo na questão do Exafly. Bom, a questão da transferência de tecnologia ela é controversa, a gente já abordou isso em outros programas. É muito difícil ter alguém que esteja disposto a simplesmente transferir a tecnologia. Você precisa ter algo muito bom para dar em troca para você conseguir receber isso, salvo alguns episódios que nós tivemos aí na nossa história, por exemplo, com relação à Embraer, o caça MX lá dos italianos, trouxe bastante tecnologia hipersônica, subsônica, melhor dizendo, para o Brasil. Mas, voltando à questão do uso da base, se não há transferência de tecnologia, se é um acordo estritamente comercial, esse acordo nos interessa? Esse dinheiro é tão importante assim? Será tão significativo a ponto, de repente, poder explodir o nosso programa espacial brasileiro com investimentos? Olha, se nós olharmos para fora e para a Índia, por exemplo, que é um país que iniciou o desenvolvimento de foguetes na mesma época que nós iniciamos, né? Eles já estão com foguetes com grande capacidade, né? Já lançam satélites pesados, etc. E fizeram também um acordo comercial, um acordo com os Estados Unidos para o lançamento de satélites. Só que no acordo indiano, quer dizer, os indianos entram com um foguete e os americanos só permitem que um satélite seja lançado por eles. Agora, para trazer para a nossa comparação, nos últimos 10 anos, os indianos conseguiram um lucro da ordem de 30 milhões de dólares. Em 10 anos. Em 10 anos. Em 10 anos, operando, digamos assim, comercialmente o seu centro de lançamento e fornecendo foguete, né, eles conseguiram 30 milhões de dólares. Então, eu não quero ser pessimista nem nada, eu acho que nós temos uma oportunidade, temos um lugar muito bom, mas eu acho que vai ser difícil. 30 milhões de dólares em 10 anos, 3 milhões de dólares por ano. Fazendo uma conta rápida aqui, nós teríamos aí mais ou menos 10 milhões de reais por ano se a gente hoje, de repente, estivesse no mesmo patamar que os indianos. E a base custa 30 milhões por ano para manter, né? Então, são números bastante interessantes. O que eu penso disso é que uma movimentação de aspecto de dominação. É político e ponto. Não tem mais, não tem argumentos que derrubem isso, porque os números apresentados... Já assisti o ministro Pontes falando, ele fala que nós vamos ter uma economia, porque o mercado, o Garcia também tem esses números, que o mercado mundial de programas espaciais gira próximo de 400 bilhões de dólares. Ora, se nós pegássemos 1% disso, mas que falta de raciocínio! Sabe por quê? Porque esse mercado, a parte de estações, de sinal, tudo isso está dentro desse pacote, é o que mais leva. O que mais leva é a parte dos satélites que já estão lá em cima, comercializando, fazendo operação, estação, vendendo serviço. É isso que pega a maior parte. Depois tem a parte do desenvolvimento e venda do satélite, que pega outra grande parte. O percentual desses 400 bilhões que fica disponível para lançadores, lançamentos, imposto sobre isso, é medíocre. É medíocre. Não vai dar 30 milhões de reais por ano. Não vai dar. O ministro Pontes está enganado. E tem muito mais gente enganada nisso e vendendo esse peixe que foi colocado para passar açúcar na boca daquele que não pensa. Quer dizer, se o ministro fala isso, ou ele fala, como eu já disse antes, ele fala enganado ou está completamente... Ou enganando também, pode estar querendo enganar, ou sem conhecimento do assunto. É uma questão de raciocínio rápido, matemática simples. Mais para frente eu vou colocar uma ilustração de uma conversa que eu tive com o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, o senador Vanderlan Cardoso, do PP. Depois eu falo sobre isso. Mas é absurdo como a mente dessas pessoas está doutrinada
ou manipulada, ou mal intencionada sobre esse assunto. Fala que nós temos que ser aliados dos Estados Unidos, que é bom para o Brasil, que os Estados Unidos vão proteger a gente, que vai mandar mais Coca-Cola com preço barato, que nós vamos ter acesso a mais tecnologias modernas e vamos poder ir para Orlando sem precisar de passaporte. Fala isso então! Mas não venham com mentiras, enganações, dizendo que vamos conseguir economizar, ganhar, lucrar tantos bilhões por ano. Não vai, não vai. Não sei nem se vai ter alguma coisa de interesse. Por quê? Porque o interesse ali é outro, é militar. Muito bem. Bom, de qualquer maneira, a proposta do acordo de salvaguarda está tramitando nas casas legislativas do Brasil e, com novidades, tivemos aí realização de audiências públicas graças a uma mobilização da esquerda. Vamos ver o depoimento do deputado Márcio Gerri, que é vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Federal. Acompanhe. Primeiro, sobre o acordo. Nós somos favoráveis ao acordo de salvaguardas tecnológicas. Agora, como tem dito o governador Flávio Dino do Maranhão, é preciso que também nós tenhamos um acordo de salvaguardas sociais, que é uma referência alusiva à necessidade de nós termos os direitos das comunidades quilombolas devidamente assegurados. Não só aquilo que virá, mas aquilo que já passou. Nós temos um passivo muito importante, eu tenho dito ao governo federal, nos debates que tem havido, aos pares aqui na Câmara dos Deputados, nos debates que tem havido, que é preciso que a gente, de uma vez por todas, consiga, do governo federal, que resolva os graves passivos que já se prolongam aí há quase 4 décadas. É preciso titularizar definitivamente as áreas, é preciso pagar as indenizações devidas, é preciso, portanto, fazer com que haja o cumprimento dos direitos que foram negados por todo esse tempo. Essa é uma questão fundamental. E a outra é que a eventual aprovação do acordo de salvaguardas e a utilização comercial do Centro Espacial de Alcântara, isso não pode estar associado a nenhuma expansão da área hoje existente. E o governo também já admitiu que, se porventura no futuro precisar de que haja expansão de áreas, isso seguirá toda a tramitação legal, dizendo que neste momento agora não há esta previsão. E quanto à questão de mudanças no acordo, esse tipo de acordo, ele pode até regimentalmente se fazer mudanças. Ocorre que fazer mudanças nesse tipo de acordo implica necessariamente zerá-lo. Então, o que vai realmente à votação é se concorda com o acordo dos termos em que ele está escrito ou se não se concorda com este acordo. A priori, a minha posição, a nossa, temos debatido isso na bancada do PCdoB, temos uma busca de uma posição partidária sobre o tema. A posição do governo do Maranhão, o governador do PCdoB, já fez com que ele realizasse 2 grandes eventos, um seminário para discutir com os movimentos sociais de Alcântara, com a comunidade de Alcântara, e um outro que discutiu com a comunidade científica. Nós precisamos associar 2 fatores. É preciso que o acordo de salvaguardas, nós somos favoráveis à utilização comercial do Centro de Lançamento de Alcântara, é fundamental. Ele é, de fato, um espaço privilegiado para esse tipo de atividade. É preciso também que a gente tenha a capacidade de buscar recompor uma política aeroespacial para o Brasil, e é fundamental e imprescindível que, se Alcântara é o melhor lugar do mundo para soltar foguete, seja também o melhor lugar do mundo para se viver, o que implica necessariamente atender aos direitos das comunidades quilombolas do município de Alcântara. Muito bem, está aí o depoimento do vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. Vamos conversar aqui com o Algaci, que tem só um pouquinho de experiência nessa área. Você trouxe alguns dados para a gente tentar clarear essa história do possível rendimento brasileiro. Onde que nós podemos chegar com esse mercado? Já perguntamos para o presidente da EB, perguntamos aqui para o Márcio Gerri, garantia ninguém tem. O que tem de mais palpável, Algaci, nesse mercado? Quer dizer, atualmente o pessoal estima que o mercado global, o mercado espacial global, está por volta de 350 bilhões de dólares, que foi o que o nosso os 400 ministro... milhões, ele arredondou. 400 bilhões, aí, 350 bilhões, é o que o nosso ministro falou. No entanto, esse valor engloba todo o mercado espacial, como o Fernandinho também já tocou agora há pouco aqui, né?
Agora, se nós destrincharmos e verificarmos o que realmente vai ser usado em Alcântara, ou seja, é o mercado de lançamentos, existem duas empresas de avaliação. Uma chegou em 9 bilhões de dólares anual e outra em 5 bilhões de dólares anual. Ou seja, o mercado de lançamento de satélites... Todo o conjunto. Tá? Foguete, combustível. Do mundo inteiro, né, atual, é dessa ordem. Vai de 9 a 5 bilhões de dólares. Tá? Quer dizer, se nós aqui imaginarmos, fizermos aquela conta do nosso ministro, que vamos ficar com 1% desse mercado, nós estamos falando no máximo de 100 milhões, 80 a 100 milhões com destaque, de dólares. Porque é o mercado mundial de lançamento. Lança-se foguetes dos Estados Unidos, de Kourou, na Índia, na China, exatamente. Lá no Cazaquistão, né? Exatamente, na Rússia, né? Na Rússia, lá na região do Cazaquistão, né? Isso. Então lá também se lança. Então esses 8 bilhões ou 5 bilhões vai ser dividido entre todo esse pessoal. Por aí. E nós estamos chegando agora nessa festa de pires na mão, querendo pegar alguma coisa. E sem estrutura, sem infraestrutura montada, preparada para receber esses grandes lançadores, né? Que provavelmente não vai acontecer. O que vai acontecer, do meu ponto de vista, é o seguinte: nós vamos continuar sendo fornecedor de commodities, porque com esse acordo feito com os americanos, nós não vamos desenvolver nenhuma tecnologia espacial, não vamos nos capacitar para fornecer nenhum equipamento de sofisticação necessária para participar disso. O que nós vamos fornecer é a marmita para os caras comerem. Brilhante. Tá? É isso que nós vamos fazer. Isso se eles aprovarem o nosso cardápio. Exatamente. E lembrando também o seguinte, que esses valores que nós estamos falando é custo. Esses valores não é lucro. Lucro e imposto, né? Então, quer dizer, o que vai sobrar disso para o interesse nacional? Nós só vamos perder com esse acordo, sinceramente. Nós só vamos entrar pelo cano e vamos continuar sendo a república de bananas que temos sido por aí. O quintal da América, dos Estados Unidos. Quintal dos Estados Unidos. E detalhe importante, né, para quem não tem essa informação, como foi falado aqui, a questão dos lançamentos em outros países, o Brasil, nosso satélite, o satélite mais brasileiro já produzido aqui, o satélite Amazônia 1, que está nesse momento com seu modelo de voo em construção, em montagem, melhor dizendo, desculpa, montagem. Me perdoe o erro, em montagem aqui no LIT, em São José dos Campos. Ele já tem lançamento contratado para 2020 de uma base indiana. Vai ser lançado com foguete também indiano, uma empresa que venceu a concorrência internacional. Vamos fazer um exercício de futurologia. Vamos imaginar que hoje o INPE consegue transpor todas essas barreiras orçamentárias, fazer um projeto de um novo satélite brasileiro aí mais capaz, com abertura sintética ou uso de radar, que é comprado por um país nosso vizinho aqui, de repente a Argentina ou Uruguai, e que o Brasil vai lançar esse satélite de Alcântara, com foguete nosso. Quantos anos precisaria para isso acontecer? Olha, me permitindo responder... Lembrando que o Programa Espacial Brasileiro começou na década de 70, né? Ainda até hoje nós não lançamos. Não sendo pessimista, não sendo trágico, vai ser muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque não existe uma política de Estado para esse segmento, nem para ciência e tecnologia, nem para o setor aeroespacial. Não tem política de Estado, ou seja, valores orçamentários definidos, metas claramente definidas e estruturas colocadas à disposição. Então, lamentavelmente, sabendo que eu sei, já estou há 40 e poucos anos nesse segmento, dificilmente nós faríamos alguma coisa desse gênero. Porque a Argentina, que você citou, ela tem, por exemplo, acordos interessantes com os Estados Unidos, que já lançaram o satélite de comunicação dele. Eles lançaram, em cooperação com os Estados Unidos,
cada um desenvolvendo as suas tecnologias, sem essa historinha de transferência de tecnologia. Vamos fazer o acordo porque eles são bonzinhos e vão transferir tecnologia. Ninguém transfere tecnologia. É um mercado que já foi falado de 400 bilhões. Ninguém vai jogar 400 bilhões a um grupo de outros países para concorrer com esse dinheiro, para pegar esse dinheiro. Então, dificilmente nós teremos uma suposição dessa que você fez. Deixa eu contribuir um pouco aqui. Se nós fizermos um paralelo, novamente citando a Índia começou junto conosco na década de 70, talvez, e levou 40, 50 anos para conseguir um foguete capaz de botar um satélite em órbita geoestacionária. Então, se nós investíssemos a mesma quantidade de dinheiro que eles investiram, da ordem de bilhões de dólares anualmente no programa espacial, talvez levássemos aí 40 anos porque nós estamos praticamente em estaca zero. Né? Então, em 2060, mais ou menos, se tudo der certo e se o orçamento para ciência e tecnologia for estabelecido em 3%, como prometeu o presidente, talvez a gente consiga. E aí toda a tecnologia que nós estivéssemos desenvolvendo já estaria totalmente obsoleta em função da velocidade com que os outros países fazem as suas tecnologias. Os Jacksons já vão estar voando por aí com os o carro. Jetson, a família Jetson, ainda... eles já vão estar com os perdidos no espaço, 3 de verdade. E a gente tentando lançar foguete à base de hidrazina. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e ele volta já já, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência, falando hoje sobre o acordo de salvaguarda tecnológica Brasil-Estados Unidos, que poderá permitir ou não o lançamento de equipamentos de espaço dos Estados Unidos aqui da nossa base em Alcântara. Nós estávamos passando algumas informações no bloco passado sobre esse mercado mundial de lançamento de satélite. Mais uma informação para que você tenha noção do que nós estamos falando aqui. O que mercado é esse? O Algacir trouxe alguns números, fez a lição de casa. Quantos satélites são, Algacir? Passa o ranking para a gente aí, no mundo. Pois, atualmente nós estamos com 1.957 satélites voando. Se nós formos fazer uma distribuição aqui, são 846 de uso comercial, 385 de uso governamental, 302 de uso militar, 276 misturado aí, 145 civil, quer dizer, a maior parte deles é de uso comercial e tem uma grande parte também, que nós vimos aqui, de uso militar. Não? Esse civil podemos entender como científico? Eu acho que sim. Está dentro do contexto. Eu acho que deve ser essa característica, deve ser essa finalidade. Agora, em termos de países, né, nós temos então os Estados Unidos com 830 satélites, a China com 280, a Rússia com 147, o Japão com 75, o Reino Unido com 54, Índia com 54 e, curiosamente, Luxemburgo, né, o Principado, tem 33 satélites. Luxemburgo tem 33 satélites. A Argentina, nosso parceiro, tem 14 satélites, nosso vizinho tem 14 satélites. Los hermanos. Então, quer dizer, você vê que realmente a proeminência aqui é americana. Quer dizer, eles dominam o espaço. O Brasil tem os 2 SCDs, um que está quase parando e o outro está funcionando. Temos o Cibers 4 que está funcionando, vai entrar o 4A, vai ser lançado agora em dezembro. E temos um geoestacionário, que é o novo SCD. O Brasil Sat, eu não sei se está ativado, o antigo, se está funcionando ou não. Está funcionando, está lá rodando. Então nós temos uns 5. Quase 5. 5 ou 6, talvez. Não, 6 não chega. Perdido aí algum... 4,5. Só se considerar o Saci. O Saci voando lá. Que está voando lá, mas inoperante, porque não entrou o sistema de energia. Então vamos considerar 5. Então o Brasil está perdendo para a Argentina nesse jogo de 14-5. Né? 14-5 dá quase um 7-2,5. Mais ou menos o que a Alemanha fez com a gente na Copa do Mundo aqui em casa. Bom, vamos falar um pouco mais sobre a tramitação do projeto lá em Brasília. Conversamos com o deputado Hildo Rocha, relator autor do relatório sobre a concessão do Acordo de Salvaguarda Brasil-Estados Unidos. Foi entrevistado pelo Brasil Consciência, as perguntas são nossas,
mas a voz que vocês vão ouvir aí é do gabinete do deputado. Acompanhe. O senhor afirmou recentemente que o acordo poderá trazer grandes benefícios para Alcântara, para o estado do Maranhão, além do próprio país e seu programa espacial, por meio de uma projeção da arrecadação de mais de 10 bilhões de dólares. O que leva o senhor a acreditar nessa projeção? Hoje nós temos um mercado de 400 bilhões de dólares. O mercado espacial é um segmento fabuloso que gera uma grana alta. São bilhões de dólares que são investidos no lançamento de foguetes. Se nós pegássemos, por mais incompetente que fôssemos, apenas 1% desse recurso que é utilizado no lançamento de foguetes, nós teríamos com certeza 4 bilhões de dólares hoje. Se nós já tivéssemos um acordo aprovado anualmente, nós iríamos faturar 4 bilhões de dólares hoje, nos valores de hoje. O mercado é de 400 bilhões de dólares se nós pegássemos apenas 1% do mercado. Até 2040, a previsão de especialistas da área é de que esse mercado chegará a mais de 1 trilhão de dólares. Então, em 2040, pegando 1% só do mercado, que acredito até que vamos conseguir mais, porque tem apenas 11 países no mundo inteiro que tem base de lançamento de foguete. Então, se a gente pegar 1%, se o Brasil pegar 1%, por mais incompetente que seja, vai ter 10 bilhões de dólares por ano de arrecadação só com lançamento de foguetes. A criação de áreas restritas e a ausência de qualquer tipo de punição ou multa em caso de uso indevido ou não comunicado da base representa uma ofensa à soberania nacional? De forma nenhuma, até porque essas áreas restritas, quem vai dizer quais serão elas é o governo brasileiro, através da administração lá da base de Alcântara. E é necessário que tenha mesmo área restrita. É assim como tem num autódromo, onde o autódromo aluga um box para uma empresa de automobilismo, a empresa está lá no box e aquilo é uma área restrita, apenas para a empresa que é dona daquele carro de corrida, de Fórmula 1, qualquer que seja o tipo de corrida, porque aí ele não vai deixar que entre alguém para copiar ou piratear o motor ou qualquer componente do carro, ou até mesmo fazer alguma sabotagem no veículo. É isso, é apenas isso, não tem nada de ferir nem de longe a soberania brasileira. Quais serão os próximos passos da tramitação após a comissão atual? O senhor acredita que o acordo pode ser incluído na pauta de votações do Congresso ainda neste ano? A tramitação dar-se-á em seguida para a Comissão de Ciência e Tecnologias, CCJ, depois de aprovado vai para o plenário da Câmara, em seguida vai ao Senado. E o Senado vai fazer a sua tramitação normal. Eu acredito que até o final do ano estará aprovado, estará ratificado o acordo entre Brasil e Estados Unidos de salvaguarda tecnológica para uso comercial da base espacial de Alcântara. Muito bem, falou aí o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, dos relatores, o relator do Acordo de Salvaguarda Brasil-Estados Unidos para exploração comercial de Alcântara. Uma coisa, um paralelo que o deputado cita, e acho que não sei se foi a comparação mais feliz ou se eu que não entendi. Ele fala da questão da Fórmula 1. Só que na Fórmula 1 você tem um evento que acontece uma vez, então eu aviso a pista, ó, vou usar tal dia, e nesse dia o box da Ferrari, da McLaren e das respectivas equipes, ela só pode ser acessada por aquelas respectivas equipes que estão trazendo ali os seus carros. Os carros vão inclusive juntos, né, nos aviões, e chega aqui, separa o que é de um e o que é de outro e coloca lá. Não seria o caso, por exemplo, se a questão é só proteger a tecnologia americana para não haver não haver ato de pirataria com esses componentes, da pessoa vir, do país, da empresa, vir, tá, o seu galpão de lançamento durante a campanha é esse aqui, está aqui a chave. O dia que seu foguete sair, você me devolve a chave. Não seria só isso? Por que precisa criar áreas restritas? Por que os Estados Unidos precisam poder entrar e sair com o que eles quiserem, sem que a gente possa olhar dentro do container para saber se tem uma bomba ou se tem um satélite, e a gente ficar nessa incerteza se aquele pedaço de chão ainda é nosso? Seria possível um modelo diferente? Esse modelo funcionando em alguma outra base de lançamento?
Eu desconheço se exista isso funcionando em outra base. É um pouco diferente da Fórmula 1, porque a Fórmula 1, você já falou, o cara vem, monta os equipamentos, corre, acabou a corrida, enquanto está acabando a corrida, eles já estão encaixotando para ir embora, porque eles têm outras coisas. No caso de lançamento, tem uma programação que aquele país ou aquele grupo vai fazer. Ele tem um lançamento agora, tem outro que vai ser daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Então tem uma sequência, ele tem todo esse planejamento. Então não daria para ele, desmonta o circo, volta para a terra de origem, vem de novo. Não, a estrutura fica quase que permanentemente, ou permanentemente instalada naquele local. Mas os mecanismos legais, os mecanismos de estrutura poderiam ser diferentes. Por exemplo, lá tem uma imensa de uma pista para pouso de qualquer avião, você sabe disso, você já foi lá várias vezes. Então tem uma imensa pista. Ora, ele vai entrar pelo mar no espaço aéreo da base, ou seja, no espaço aéreo americano, porque aquilo lá vai ser uma concessão, como eu falei, uma Guantánamo 2, ele vai entrar por ali, inclusive está bem alinhado com o mar. Ele entra por ali, pousa o imenso do avião dele, descarrega o que ele quer. E nós não vamos chegar e falar que eu, brasileiro, eu, governo brasileiro, eu, Forças Armadas brasileiras, queremos inspecionar o que tem nessa caixa. Abre que eu quero ver. Nós não vamos poder fazer isso. Nós vamos estar expostos à vontade deles. Eles podem ter um material balístico, um míssil nuclear, que pode trazer problemas. Os quilombolas estão ali em volta, sofrendo todas as consequências do que venha a ocorrer nesse centro de lançamento. E se houver algum problema grave, nós não temos acesso, não temos controle, não temos nem conhecimento. Então, é muito ruim isso aí. A questão da soberania nacional está em xeque violentamente. Eu me admiro porque eu me lembro, eu já tenho um pouco mais de idade, o espírito nacionalista que a classe política tinha e os militares tinham um espírito nacionalista muito grande. Defesa da eu pátria, vi coisas, né? Eu vi coisas, em 1970 eu prestei o serviço militar, então eu estava lá dentro, eu sabia, eu ouvia, eu via o espírito que existia nos militares, na classe política, embora fosse na ditadura, na repressão e tudo mais, mas havia o espírito nacionalista. Hoje eu não vejo essa manifestação por parte dos militares, eu não vejo essa manifestação por parte da classe política, do Congresso Nacional, Câmara, Senado. Eu não vejo esse espírito nacionalista, por exemplo, no STF, de chamar para conversar melhor isso aí, que você está muito mal esclarecido, você está ferindo a Constituição, pode estar ferindo a Constituição, vamos conversar. Eu não vejo esse espírito. Crime de lesa pátria, né? Crimes de lesa pátria. Eu quero ver isso aí sobre esse contrato, mas não estão dando oportunidade. Não se aparece com os dados, aparece-se com o acordo que foi nos Estados Unidos, o presidente Trump assinou, o presidente Bolsonaro assinou, o ministro das Relações Exteriores assinou e pronto. Agora vamos adaptar ao que eles falam. Nós queremos que vocês queiram isso. Acabou. Vamos falar com o técnico dos números aqui hoje, que nos recheou de informações. Algacir, ele falou ali em 9 mil trabalhadores potenciais, comparando com a base de Curru. Agora, que está a pleno vapor. É isso que a gente precisava ponderar. 9 mil funcionários, nós estamos falando de uma empresa aí... Quase uma GM. Quase uma GM, mais ou menos do tamanho da Embraer. Né? Metade então, da Embraer. Realmente seria assim... para a economia local, um hecatombe, né, de mudança. Agora, a base brasileira vai absorver 9 mil pessoas quando? Né, a gente tem possibilidade de estar ao mesmo nível de Curru em quanto tempo, você imagina, Algacir? Ou nunca chegaríamos lá? Não, eu volto a citar aquele mesmo número que nós citamos quando falamos da Índia. Daqui a 40, 50 anos, se houver investimento, nós chegaremos lá. Porque tem que separar duas coisas, né? Quer dizer, uma coisa é você ter o pessoal que vai varrer o corredor da base de Alcântara. É aquele pessoal que vai manter a luz, vai trocar a lâmpada, vai dar aquela manutenção básica. Outra coisa é o pessoal que vai fazer a operação de lançamento, né?
Então, para nós termos esse volume de pessoas, nós temos que estar lançando foguetes do porte, né, e da complexidade de um Ariane 5, né, que é um foguete que lança o quê? 18 toneladas no espaço de cada satélite. Consegue lançar 2 satélites, então. Quer dizer, você Quantos vai fazer você o maior número possível dentro dessa capacidade de carga que ele tem, que é da ordem de 18 toneladas. Eu pensei em 2 geoestacionários, ele conseguiria colocar 2 geoestacionários no ar. Não, e aqueles satélites pequenos também pegam carona aí, aquele negócio todo, tá? Então, eu acho que vai demorar consideravelmente. E eu volto a insistir, quer dizer, nós precisamos ter um programa espacial. O governo precisa decidir que nós realmente vamos ter acesso ao espaço. Porque, do jeito que está, nós estamos cada vez mais inviabilizando, né, essa possibilidade de ter acesso ao espaço com esse acordo com os americanos. E o mais maluco é que, assim, sempre que tem uma coisa como essa, aí as pessoas dão todas as garantias. Não vai ser usado para instrumentos bélicos. Não, os Estados Unidos não têm obrigação, mas eles sempre vão nos avisar. Agora, eu fico imaginando, se acontece como o Fernando falou, pousa um avião lá de madrugada, desce um míssil balístico, horas depois, nuclear, balístico, enfim, horas depois, ninguém está sabendo de nada, aquilo é lançado, cai lá em Caracas. Aí é que vão começar... a comunidade brasileira vai fazer o quê? Vai emitir uma nota de repúdio? Não, mas aí eu acho que são 2 aspectos. O primeiro é o de segurança. Porque se eles resolverem lançar alguma coisa perigosa, e esse lançamento der errado, e esse negócio explodir em cima de Alcântara, vai pegar São Luís, vai pegar toda a região em volta e vai matar um monte de gente. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o aspecto geopolítico que você estava citando também. Lembrando que a China é o nosso segundo parceiro comercial. E não poderemos lançar nada da China de lá. Nada, a China não pode chegar nem perto. Essa parceria está fora. Exatamente. Quer dizer, vai que a gente melindra, digamos assim, os chineses e eles dizem, opa, não queremos mais saber de fazer negócio com aqueles caras. Não vou comprar seu minério e seu soja. Exatamente. Quer dizer, são implicações sérias que estão sendo tomadas aí com esse acordo, que parece que as pessoas não estão levando a sério. E ficou mascarado pelos números falsos. O que acontece é que mascaram com os números falsos, nós já falamos antes, de que vai ter muito dinheiro, vai ter 9 mil empregos, que nem Kourou, que é um paizinho pequeno, lá na Guiana, é uma região pequena, mas tem 9 mil. O nosso, com os americanos, vai ser muito mais. Esses discursos bobo. E dos números. Eu tive uma discussão, eu e o presidente do sindicato, Ivanil, tivemos uma discussão com o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, o deputado Vanderlan Cardoso, do PP de São Paulo. Partido Progressista, é isso? Partido Progressista, mesmo de Paulo Maluf. WC do PP. WC do PP. Pois bem, ele é categórico e não se consegue argumentar com ele, diferente de que aquilo lá vai nos dar cerca de 10 bilhões de reais por ano. Os assessores dele, tentamos dissuadi-los. Agora, eu e o Ivanil nos comprometemos a entregar no gabinete dele. Mas ele falou onde que está o poço de petróleo que vão furar para tirar 10 bilhões? Está logo do lado da Venezuela, se você inclinar. Se você fizer a furação inclinada. Vai parar lá no lago que eles têm lá. Pois bem, ele acha que porque é o peixe que venderam, é a ordem que ele recebeu. É a ordem que ele recebeu. Pega esse peixe aqui e sai vendendo esse peixe para todo mundo. E nós vamos ser bonzinhos para você. Muito bem, essa não é a primeira vez que o Brasil se mete numa aventura, uma parceria internacional na área espacial, e a última vez não foi muito certo. Neste ano, em 2019, somente o Brasil conseguiu finalmente encerrar a parceria com a Ucrânia para o lançamento de foguetes lá em Alcântara, que nunca aconteceu. Veja no VT. Pouco depois da tragédia de Alcântara, o governo brasileiro assinou um acordo com a Ucrânia para a criação de uma empresa binacional que tinha o objetivo de lançar o foguete ucraniano Ciclone 4 a partir do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. A parceria com os ucranianos para o desenvolvimento tecnológico aeroespacial já existia, mas a partir da criação da binacional, a ideia era competir no cenário internacional de lançamento de foguetes. O Brasil investiu quase R$500 milhão na empresa, que nunca lançou
um único foguete ao espaço, nem mesmo para testes. Ao analisar o projeto da binacional e o contrato, o Tribunal de Contas da União concluiu que a iniciativa era frágil e otimista e teria sido um ato de diplomacia sem planejamento. Estamos, neste momento, fazendo exatamente uma avaliação de um outro acordo que está para chegar nesta casa, que é o Acordo Brasil-Estados Unidos, aonde também apresenta a possibilidade de utilização comercial do centro de lançamento de Alcântara, hoje subutilizado. Apesar de condenar o contrato, o tribunal não impôs nenhuma condenação. Os ministros justificaram a inércia devido ao longo prazo de validade do contrato, que já havia passado pelas gestões de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, até o mandato de Michel Temer. Muito bem, $500 bilhão que estão lá expostos ao vento em Alcântara. Eu quero agradecer demais, mais uma vez, ao Algacir Morgenstern, engenheiro do IAE, e também ao Fernando Moraes, que mais uma vez vieram aqui emprestar o conhecimento e a experiência deles para que a gente possa tentar esclarecer vocês sobre essa questão. Esperamos que as informações tenham sido úteis para que você forme o seu conhecimento. Para você que nos acompanha pela internet, você pode acessar o programa Brasil Consciência no YouTube, está aí para vocês na tela o endereço e também todo o conteúdo da comunicação do Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia. Pelo Facebook está aí, radioct.brasilconsciência TV. Nós voltamos em uma semana com mais um programa inédito para você. Até lá, um abraço.